21ª rodada do Brasileirão, Flamengo enfrentou o Internacional sábado, o jogo terminou empatado em 0-0. O Flamengo teve as melhores chances da partida, né? O Hugo Kehler a fazer duas grandes defesas ali no segundo tempo, mas fora isso, um jogo bem fraco, né? O Internacional com time reserva, pensando ali no jogo da volta contra o Bolívar na Libertadores, e foi o que eu falei na live de sexta-feira. Eu acho que o Inter vai reserva, o Cudê vai mandar o time reserva, por quê? É provável que perca para o Flamengo. O Inter no Campeonato Brasileiro ainda não venceu com o Cudê. Se você pegar, né, desde que estava a má fase ali do Mano Menezes, eu acho que já são quase 10 jogos sem vencer no Internacional. É... Aí, posso perder com o time titular, então eu vou colocar em reserva, que se eu perder, já tem a justificativa, né? Time reserva, o foco é a Libertadores. Foi com o time reserva, o Cudê nem tava lá, né? Tava suspenso, ficou lá no hotel no Rio. E aí o Inter não teve nenhuma grande chance, né? Eles até colocaram os titulares ali no segundo tempo, né? O Lúcio Gonzalez, que é o auxiliar dele, colocou o Ener Valencia. Colocou também o Vitão na zaga, o que foi um erro, na minha opinião. Não tinha necessidade de colocar o Vitão. E ele acabou se machucando, né? Ele acabou se machucando, vai ficar fora do jogo contra o Bolívar, não sei mais quanto tempo, né? Como a gente tá dizendo, muitos jogadores se machucando de forma bizarra, né? Até, tipo assim, sem encostar, né? Sem ser lance de falta. Machucado e deve perder pelo menos o primeiro segundo também, mas vai ser um desfalque sentido pro Flamengo, né? Porque quando a Arrascaeta tá bem, o Flamengo já tá tendo dificuldade, né? Com ele em campo, imagina sem. É o melhor criador, o melhor jogador do time hoje, né? Ofensivamente mais regular. As estatísticas da partida estão aí, né? 8 finalizações do Flamengo contra 5 do Inter. O Inter só chutou uma na meta e que não levou perigo nenhum ao gol do Matheus Cunha. Enquanto o Flamengo acertou 4 vezes a direção do gol, né? 3 bem perigosas ali com o Vitor Hugo. Uma cabeçada também que até foi relativamente tranquilo, né? Porque o goleiro conseguiu encaixar. E no primeiro tempo, o Luiz Araújo teve uma grande oportunidade. Ele que é tão elogiado, porque nos treinamentos vai tão bem, finaliza perfeitamente, mas não consegue marcar um gol, né? Tá jogando mal? Não tá, acho até que ele tá jogando bem, mas não consegue marcar gol. É um grande problema, né? Um atacante vive de gol. Ele não é um centroavante, mas, né? Inclusive o centroavante também não tá marcando gol, né? O poderoso chefão. O outro jogo do sábado foi Corinthians e Goiás. O jogo terminou empatado em 1-1. Um jogo que teve muita finalização, né? O Goiás finalizou 19 vezes, jogando fora de casa. O time aí do português Armando Jesus, que chegou recentemente. Não acho que o Goiás mudou tanto assim para melhor. Apesar de ter conseguido, né, chegar até as oitavas de final da Sul-Americana, mas na fase de grupos ele já tinha ido bem sem o Armando. O Luxemburgo conseguiu melhorar um pouco as coisas do Corinthians que estavam antes lá com o Fernando Lázaro, né? Mas eu acho que o Cuca poderia estar rendendo mais nesse time. Só que por toda aquela questão ele não ficou, né? Lembrando até que o Cuca treinou o Corinthians em 2 jogos, um deles foi contra o Goiás, uma derrota lá em Goiânia no estádio da Serrinha. E a outra partida foi contra o Remo na Copa do Brasil, ele conseguiu a classificação nos pênaltis, né? Aliás, como foi toda a campanha do Corinthians na Copa do Brasil, né? Todos os jogos eles passaram pelos pênaltis, tanto com o Cuca quanto com o Vanderlei Luxemburgo. O Fernando Lázaro só chegou a fazer o primeiro jogo lá contra o Remo, né? Na volta foi o Cuca. Enfim, o Corinthians teve ao todo 20 finalizações, 7 na direção do gol, mas não levou tanto perigo assim, né? O Maicon fez o gol de empate. A jogada dele com o Renato Augusto, né? O Renato Augusto sempre sendo decisivo. Só que amanhã, por exemplo, não vai jogar contra o Estudiantes na Sul-Americana. Não sabemos quanto tempo vai ficar fora, né? O Renato Augusto tem um problema crônico de lesão nessa temporada. Desde a temporada passada, na verdade, né? Essa reta final de carreira do Renato Augusto não está sendo muito fácil. Apesar de que quando ele está em campo, ele normalmente entrega bastante o que o Corinthians precisa, né? É um desfalque sentido demais. Fora o Roger Guedes, que foi realizar o sonho dele no Catar. Agora o Corinthians negociou o Murilo com o Nottingham Forest. E o Lucas Veríssimo vai virar titular junto com o Gil na zaga. Eu já achava que isso ia acontecer. O Corinthians vendeu o Murilo para não ter coisa, né? O Gil ia continuar no time. Domingo, o Bragantino ganhou de 2-0 do Cuiabá. O Cuiabá chega a 3 derrotas seguidas, mas são 3 derrotas, na minha opinião, aceitáveis, né? Porque você pega ali o Bragantino fora de casa agora, né? É um time que está entre os melhores do campeonato. Na última derrota foi para o Palmeiras em casa. Foi em casa, mas é o Palmeiras, o time mais organizado das Américas nos últimos anos, né, que tem o treinador há mais tempo e é o grande favorito na Libertadores. No Campeonato Brasileiro é quem está mais próximo do líder. E a derrota anterior
para o Atlético Paranaense fora de casa. Então, 3 derrotas aceitáveis, né? Um time que vinha numa sequência boa, acabou agora tendo uma sequência negativa. Isso tudo depois que o Davidson foi lá no programa da Globo, né, do Sport TV, com boleiragem, né, com o Cabeiro e o Roger Flores, e ele explicou as táticas do Cuiabá. E parece que os treinadores aí, né, assistiram o programa e já viram como derrotar o time do Antônio Oliveira. O Davidson dessa vez jogou contra, né? Fez igual o amigo dele, Andreas Pereira. Que, aliás, até foi presenteado na Premier League nessa rodada, né? A gente vai comentar daqui a pouco aqui na live. O Bragantino ganhou, então, gols do Thiago Borbas e do Almeida. Eu não lembro agora o primeiro nome dele, né? Desculpa aí. Acho que é Thiago, né? O Juninho Capixaba deve estar indo do Red Bull. O Bragantino vai ser negociado, Juninho Capixaba. O Botafogo recebeu o Bahia no estádio Newton Santos, caiu no tapetinho, já era, né? Diego Costa marcou seus 2 primeiros gols com a camisa do Glorioso. Com 4 minutos ele já abriu o placar. Vale lembrar aí que as 2 bolas desviaram no goleiro Marcos Felipe, né? Que faz uma grande temporada com o Bahia, ele que pertence ao Fluminense e está emprestado ao Tricolor até o fim desse ano. E as 2 bolas acabam desviando nele, né? A primeira eu não acho que foi uma falha. A segunda eu já acho que ele poderia ter defendido, mas aí ele vai botar aquela desculpa, né? Tá chovendo, a grama é sintética. Não sei, eu acho que dava para ele ter defendido a cabeçada do Diego Costa, mas que foi um contra-ataque assim sensacional, assim como o segundo também. O terceiro gol, aliás, do Luiz Henrique é um golaço que ele dribla o Marcos Felipe, coitado, o Marcos Felipe sofreu demais nesse jogo. Tomou o drible do Luiz Henrique, e é um contra-ataque sensacional começado ali com o Hugo lá atrás, lateral esquerdo. E uma vitória importantíssima para o Botafogo, seguindo na liderança, com 11 pontos de vantagem. Não aumentou porque o Palmeiras também venceu, então continua a mesma coisa. Já para o Bahia, que na última rodada havia goleado o Red Bull Bragantino, que faz um grande campeonato, é uma derrota sentida, né? Por um placar tão elástico que poderia ter sido mais do que 3-0, na minha visão, para o Botafogo. Embora o Bahia tenha tido mais finalizações do que o Botafogo no jogo todo, mas não quer dizer muita coisa. Não quer dizer que as chances do Bahia foram tão claras. Até tiveram algumas ali que o PR fez algumas boas defesas, mas o Botafogo sempre sendo muito eficiente. E a contratação do Diego Costa se mostra aí, né? Veio para substituir o Tiquinho Soares e tá dando conta do recado por enquanto. Já já o Tiquinho tá voltando também. Já pode voltar na próxima rodada, inclusive, né? Contra o Flamengo. O Atlético Mineiro enfrentou o Santos na estreia da Arena MRV e o Paulinho foi o responsável por fazer os 2 gols na nova Arena do Galo, onde o gramado já não está muito bom, né? O gramado já começou no nível Mineirão e Maracanã, então o Atlético mudou de estádio, mas parece que a grama do Mineirão foi junto para lá. É o mesmo gramado. Bom, o primeiro gol foi um golaço, né? A assistência ali do Hulk de calcanhar. Eu posso estar invertendo e o segundo ter sido assistência de calcanhar, mas de qualquer forma o Paulinho jogou muito, o Hulk jogou muito bem também. Acho que foi a melhor atuação do Galo no comando do Filipão no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores também o Atlético não jogou bem partida nenhuma, né? Nem com o Filipão, nem com o Cudê, essa é a verdade. Mas conseguiram chegar até as oitavas e perderam para o Palmeiras. De novo, no Brasileirão não fizeram mais que a obrigação de ganhar do Santos, que ganhou do Grêmio na última rodada, né? Aquele lance bizarro lá no final, o segundo gol do Santos. Mas dessa vez conseguiu finalizar uma bola sequer no gol do Atlético Mineiro, do goleiro Everson, ex-Santos, inclusive, né? Não fez uma defesa, porque o Santos de 13 finalizações errou todas. O Atlético de 15 chutou 6 no gol, 2 entraram, né? 2 gols do Pinho. Vamos ver o que o Galo vai fazer nesse campeonato, né? Se realmente vai se recuperar. Elenco tem, agora tem que dar liga, né? Tem que encaixar aí as ideias do Filipão com o time do Atlético e os jogadores com motivação, né? Quem sabe com essa nova arena, a torcida apoiando, o Atlético possa, né, conseguir chegar ali no pelotão da Libertadores. Agora, para o Santos, a situação é muito complicada lá na zona de rebaixamento, né? Conseguiu vencer o Grêmio, mas aí tem uma atuação horrível agora contra o Atlético e a sequência não é muito fácil, né? Não tem jogo fácil no campeonato. Bom, provando que não tem jogo fácil, olha aí o São Paulo, né? O São Paulo conseguiu perder para o América, que não vencia 10 jogos no campeonato, lanterna da competição,
pior defesa. E o América ganhou de 2-1 do São Paulo com um jogador a menos. O Coelho saiu na frente ainda no primeiro tempo, foi 0-0. O Mastriani abriu o placar para o Coelho. O Alexandre Pato perdeu o pênalti, o goleiro defendeu, mas no rebote o Pato converteu, botou dentro da rede, empatou o jogo para o São Paulo. Nesse momento, o Mastriani tinha sido expulso, né, já antes do gol de empate, né? E aí o Wellington Paulista também foi expulso no banco de reserva, loucura. O Abolido também, no São Paulo. É... O Rodrigo Varanda, lá nos acréscimos, conseguiu fazer o gol da vitória do Coelho. 2-1, São Paulo com reserva, misto. O Rames Rodrigues como titular, mas segue sem conseguir jogar muito bem, né? Apesar de não estar tão bem rodeado nessa partida, né? Os reservas do São Paulo não são tão bons quanto os titulares, né? Não que o titular também seja um time maravilhoso, mas é um time que está funcionando. Muda, não é a mesma coisa, né? Enfim, no segundo tempo eles colocaram o Lucas, mas não adiantou. Palmeiras e Vasco se enfrentaram no Allianz Parque. O Palmeiras venceu por 1-0, só que no primeiro tempo o Vasco saiu na frente, gol do Paulinho Paula, um golaço ali do meio campo. Ele tá jogando muito bem aí no time do Vasco, uma contratação que não era lá muito glamurosa, né? Mas que tá rendendo muito, tá jogado muito bem. E marcou um golaço de primeira ali de fora da área, só que o gol foi anulado por um impedimento no atacante Verguete, né? Que chegou muito bem também. Marcou 2 gols em 3 jogos. Na última partida, ele cabeceia a bola e a bola sobe para o Serginho fazer o gol da vitória contra o Atlético. Enfim, o Verratti está jogando muito também. Só que ele estava impedido. Ele realmente estava impedido. Só que aí tá. A bola sobra pro Richard Rios no meio da área. E ele podia fazer o que quisesse, né? Ele estava sozinho, podia dominar a bola e sair jogando. Ele prefere dar um bicão de perna esquerda. Aí o Paulinho Paula já domina, acho que ele mata no peito, se não me engano, e chuta, manda o balaço. Não deu pro Everton defender, golaço do Paulinho. Só que o VAR chama e pega o impedimento na origem da jogada. Só que a é a seguinte, né? A partir do momento que existe uma nova jogada, o impedimento é esquecido, né? Porque o Bandeira não deu impedimento na hora. Na hora que o Verratti estava impedido, ele não levantou a bandeira, não anulou a jogada. Então é outra jogada. O gol tinha que ser validado. Não foi. Wilton Pereira Sampaio foi pro VAR e anulou o gol. Inacreditável. Silêncio, não tenho o que falar. Bom, o Vasco merecia ganhar a partida? Não sei. O Vasco ia ganhar se o gol fosse validado? Não sei. O Vasco não jogou bem. O Vasco e apenas 2 bolas na direção do gol do Everton. O Palmeiras finalizou 13, 5 na direção do gol. O Léo Jardim fez umas 2 ou 3 defesas ali difíceis. Apesar de que na falta, que também foi um golaço, Rafael Veiga, não tô tirando o mérito do Veiga, a bola foi no ângulo, não dava para pegar. Só que eu não entendo porque que o Léo Jardim fica no meio do gol. Ele bota a barreira aqui, mal montada a barreira também. E tanto que o Veiga até fala na entrevista, né? A barreira tá não sei o quê. Aí eu pedi pro outro jogador ficar ali atrapalhando a visão do goleiro. O goleiro não pode ficar no meio do gol uma falta dessa, cara. Ele tem que ficar no canto dele, que sabe que o jogador vai mandar lá. Ele ia pegar assim, não sei, que a bola foi muito no ângulo, né? Foi perfeita a cobrança do Rafael Veiga. E todo mérito para ele, né? Mereceu demais a convocação, é um dos melhores meias do Brasil na atualidade e tá jogando demais. Palmeiras jogou para vencer e conseguiu a vitória. Nesse quesito é justo, mas o gol do Vasco não deveria ter sido anulado. O Vasco fez um comunicado, né, que nota de repúdio no que estava fazendo no passado. Eu acho que não vai dar em nada. Eles não vão anular o jogo, eles não vão validar o gol, que pra mim era o correto, né? O negócio de anular o jogo eu não concordo. Pô, o gol foi anulado ali, valida o gol e o jogo fica 1-1. Mas também a gente não sabe se ia continuar 1-1, né? Se o Palmeiras ia fazer o gol, poderia não fazer, o Vasco podia fechar a casa de fato, né? Como ele jogou na retranca o jogo todo. Também não conseguia sair, o Palmeiras não deixa. O Palmeiras fica com a bola e não dá oportunidade pro Vasco. Não. O Vasco é um time inferior.
Tá melhorando? Tá melhorando, mas ainda não dá pra bater de frente com o Palmeiras. Só que é frustrante pro torcedor, né, perder dessa forma. Porque eu esperava a derrota, todo torcedor do Vasco esperava a derrota. Mas não esperava que fosse acontecer isso, né? Esperava uma derrota no campo, só no campo. E nisso o Palmeiras foi superior e mereceu, mas a arbitragem, né, do futebol brasileiro, sem falar que o lance de impedimento do Verratti, né, que a gente fala que tá impedido realmente, eu falei até que tava, mas não sei, hein? Porque tem o negócio da linha, a linha da bola, né, que é a linha azul e a linha vermelha. O pé dele tá à frente do pé do jogador do Palmeiras, só que o que tá à frente da bola é o braço, então também não tá impedido. A imagem é horrorosa, não dá pra ver direito, né? É a TechPix. Eu sou a favor de que, pô, enquanto colocar aí a tecnologia do impedimento automático, né, que teve na Copa do Mundo, tem na Champions League, tem no Campeonato Italiano, na Premier League também não tem, né? Eu acho, não sei como que não tem na Premier League, né? A mesma coisa aqui do Brasil, essa traçação de linha ridícula. Nem sei se existe a palavra traçação, acabei de inventar. Vamos pro próximo jogo, né? O Palmeiras está na cola do Botafogo, o Vasco vai ter que lutar mais aí para escapar do rebaixamento, porque na rodada passada, quando ele venceu os outros times do Z4, né, e ao redor dele também muito bem, dessa vez os times do Z4 perderam, tirando o América, o Vasco também perdeu. Fortaleza venceu por 3-1 o Coritiba. O Coritiba que está se reforçando, né? Trouxe aí o Slimani, o atacante argelino, né, com passagem ali no Leicester City, Sport, jogou a Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, e agora está fechando com o volante Samaris, que era do Besiktas, não, do Benfica. Tá trazendo reforços internacionais aí o Coritiba do Roberto Justus, mas não deu para vencer o Fortaleza, ainda sem o Slimani, né, que já chegou no Brasil, e o Samaris ainda está chegando. Bom, o Lucheiro marcou dois gols. O Marinho fez o terceiro gol do Fortaleza num frangaço absurdo do goleiro Gabriel do Coritiba, hein? Que frango horroroso, cara. Cobrança de falta ali do Marinho e o Gabriel aceitou. O Ceviche descontou para o Coritiba, mas ficou assim, 3-1 para o Fortaleza. O jogo não foi, né? No Castelão, foi no estádio Presidente Vargas lá no Ceará. Quantos minutos de live, hein? 31 já, caramba. O Atlético Paranaense recebeu o Fluminense na Arena da Baixada, na Liga Arena. O jogo terminou empatado em 2-2. Kaká abriu o placar para o Atlético Paranaense. Kaká com C, tá? É, o Atlético sofreu empate na segunda etapa com o gol do Guga. Empatou para o Fluminense. João Neto virou o jogo para o Tricolor. Só que nos acréscimos, ele, Vitor Roque, mostrando para o Diniz que ele merecia estar na seleção principal e não na Olímpica, né? Empatou o jogo, evitando a derrota do Atlético Paranaense e tirando aí 2 pontos do time do Fluminense. Sai de lá, de Curitiba, com apenas um na bagagem. O Vinícius Cauê foi expulso, né, do lado do Atlético Paranaense ainda no primeiro tempo. Então o Furacão conseguiu buscar o empate, mesmo com o jogador a menos, lá no finalzinho. Um empate heróico aí do time, comandado por Wesley Carvalho, e vai ficar comandado por ele, né, pelo técnico interino até o fim do ano. Como eu já disse antes, eu acho que pro Brasileirão ele pode conseguir levar o Atlético a Libertadores. Agora pro ano que vem eu acho que o Atlético já deve estar pensando no nome, né? A gente olha aqui as estatísticas da partida, é um pouco parecido com o que foi na Premier League, né? Posse de bola para um time, a gente, né, do Diniz como sempre, o Atlético com pouquíssima posse, empata e até vencer, né? Mas o Fluminense também teve outro o goleiro que substituiu o Bento, né? Tava suspenso, o Léo Link. Conseguiu fazer gols evitando alguns gols do Fluminense, que está focado também na sua Libertadores, né? Tem um jogo de volta contra o Olímpia. Venceu por 2-0 a primeira partida, mas não dá para cantar a vitória antes da hora, como fez o Flamengo. Último jogo da rodada, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio venceu por 3-0 o time do Cruzeiro, do Pepa, que começa a ser pressionado, né? Eu não acho que ele faz um trabalho ruim no Cruzeiro, apesar dos números serem ruins, mas não acho que a culpa seja só dele. Em relação ao que estava com o Pesolano no início do ano, o time melhorou bastante. Acho que o Cruzeiro é um time que tem padrão, mas o elenco é fraco, o elenco é fraco. Reforços que chegaram não melhoraram muita coisa, né? O Matheus
Matheus Nunes é o do Overhampton, né? O português. O brasileiro autorizado português, tá? Como o nome do Matheus, velho? Não é Matheus Martins também? Eu esqueci o sobrenome dele, velho. Matheus Pereira, né? Que era do Al Hilal, chegou aí com bastante pompa. Muita gente dizendo que não conhecia também, né? Realmente, o cara jogava na Arábia Saudita, mas muita gente lembrava dele da Premier League jogando lá no West Brom. Até agora não rendeu nada no Cruzeiro, né? Enfim, o Grêmio teve uma grande atuação depois de jogos ruins, né? Teve derrota pro Santos, derrota pro Vasco ainda no primeiro turno. E essa última derrota pro Santos na rodada passada foi terrível. Agora jogou muito bem e conseguiu uma grande vitória. Luizito Soares, depois de 2 meses sem marcar, né? Um jejum enorme aí. Ele nunca ficou tanto tempo sem marcar gol, eu acho. Marcou um. Deu assistência para o Felipe Carvalho, outro uruguaio, fazer também 2-0 para o Grêmio. Linda assistência de calcanhar do Luizito Soares, de letra. E o PP, que voltou de lesão recentemente, sacramentou a vitória do Grêmio, 3-0. De 4 finalizações que o Grêmio acertou no gol, 3 entraram. O Cruzeiro até teve mais posse de bola, né, mas não adiantou e teve pouquíssimas chances de marcar. Vamos à classificação então no campeonato após essa 21ª rodada. O Botafogo chegou a 51 pontos, continua com 11 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. E agora o Botafogo tem o melhor ataque da competição. Antes era o do Palmeiras. O Botafogo chegou a 38 gols marcados, o Palmeiras a 37. O Botafogo tem a melhor defesa do campeonato, apenas 11 gols sofridos, um saldo de 27. 16 vitórias, 3 empates e 2 derrotas apenas. E detalhe também, né? Em casa, né? No Tapetim, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo venceu todos os 11 jogos até agora no Campeonato Brasileiro. Então a música faz sentido mesmo, caiu no Tapetim e já era. Palmeiras então com 40 pontos na segunda posição, o Grêmio agora é o terceiro com 36, a mesma pontuação do Flamengo, só que o Grêmio tem uma vitória a mais. E também um saldo de gols. Não, o saldo de gols do Flamengo é melhor, né? Então o Grêmio está na frente pela vitória, que é o quesito número 1, né, de desempate aqui no Brasil. E tá certo. O Fluminense é o quinto colocado com 35. O Bragantino também tem 35, está em sexto lugar. O Atlético Paranaense é o sétimo com 33. Fortaleza é o oitavo com 32. Atlético Mineiro está em nono lugar com 30. O Cuiabá é o décimo com 28. São Paulo também tem 28. Cruzeiro e Corinthians têm 25. O Internacional também. O Goiás é o 15º com 24. O Bahia é o 16º com 21. O Santos também tem 21, mas já aparece dentro da zona de rebaixamento, porque tem um saldo de gols pior do que o do Bahia, né? O número de vitórias é igual, 5 vitórias para cada um, 6 empates, 10 derrotas. O Vasco é o 18º, 16 pontos. Ainda tem um jogo a menos, né, que é contra o América, vai ser realizado aí em breve na data FIFA ou na semana da Copa do Brasil, não sei. Mas o Vasco está aí com 16 pontos, o Coritiba com 14 e o América, que tem um jogo a menos também, né, que é contra o Vasco, tá lá na lanterna, 13 pontos, voltou a vencer e saiu dos 10 pontos, agora tem 13, mas segue com a pior defesa do campeonato, 45 gols sofridos. A segunda pior defesa é a do Coritiba com 42. O pior ataque segue sendo do Vasco, né? Apenas 15 gols marcados, mas finalmente eles ultrapassaram o Tiquinho, né? O Tiquinho tem 13 gols, isso porque o Tiquinho tá lesionado, senão acho que o Tiquinho ainda tinha mais gol que o Vasco. O Tiquinho segue na artilharia então com 13 gols. O Vitor Roque assumiu a vice-artilharia com 10. O Daverson tem 8. Marcos Leonardo 8. Germancano 7. Hulk 7. Paulinho 7. Rafael Veiga e Roger Guedes, que foi embora, também com 7. Gerson segue sendo líder de assistências com 6. Não jogou essa partida por suspensão. Arrascaeta é o segundo com 5. Hulk tem 5. Lucas Evangelista e Luizito Soares com 5.